Fala, galerinha, tudo certo? Bom dia! E aí, como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Mais um dia que nós estamos aqui juntinhos, mais uma quarta-feira, certo? Quartou, estamos juntinhos. Deixa eu ver quem já está online ao vivo aqui com a nossa família Pro Enem, Giovana, Ana Cláudia, Meirivone, Laís Emanuele, Bru, Kailane Medeiros, Sabrina Rocha, Juliana, Alexandre, Cassiane, Karen e Vitor Modolo França. Muito bem, meus amores, bom dia a todos oficialmente. Maria Eduarda Ferraz acaba de chegar. É importante observar aqui, gente, que hoje nós falaremos sobre a proposta, tá? Proposta de intervenção que conta com 200 pontos. Então, é uma competência super importante no texto de vocês. É uma competência que precisa atender a determinados critérios. Então, hoje nós vamos pensar em um tema a partir da proposta de intervenção, a partir dessa proposta que precisa apresentar 5 critérios, 5 elementos, ok? Bom, a proposta de hoje precisa estar atenta à questão dos desafios da educação financeira entre os brasileiros no século XXI. É, portanto, uma proposta que tem que falar sobre as dificuldades, né, relacionadas à saúde financeira das famílias no Brasil. Hoje o número de endividados no Brasil cresce. Óbvio que isso tem ligação com a pandemia, com o desemprego, com a inflação. Então, tudo isso vai gerar impacto negativo, né, na saúde financeira das famílias, mas é importante observar como, sobretudo, a população de baixa renda não tem acesso a formas práticas, a formas dentro do processo de escolarização a gerenciar o dinheiro. Então, é importante observar que, infelizmente, a escola é bastante omissa com relação a essas questões. Nós não aprendemos uma matemática financeira que dê conta, por exemplo, de explicar questões simples, como inflação, juros, como imposto de renda. Então é importante observar que existe sim uma falha na escola, sobretudo quando se pensa na matemática. Não existe uma matemática contextualizada às demandas da vida adulta. E essa vida adulta compreende aprender a lidar bem, né, com essas questões financeiras. Tudo bem? Tudo tranquilo, meu diretor? Tudo ótimo? Bom, nosso tema, vou até tirar meu casaco aqui um pouquinho. Cheguei sentindo frio, né? No Rio, essa semana o negócio tá diferente. Mas é aquilo, né? Para o carioca, 20 graus já é uma temperatura que representa um frio, né, rigoroso. Então agora, por enquanto, tá tranquilo, né? E tirar aqui meu casaco, já tirei, me ajeitar aqui. Nossa, e é aquilo, frio vem, já vem uma dorzinha de garganta, né? Nossa senhora, é tudo junto. Mas vamos que vamos vencer aí, ó. Só beber aqui um cafezinho, joga no quadro, diretor, por favor. Bom, vamos lá. Peraí que minha pulseira soltou. Os desafios da educação financeira entre os brasileiros no século XXI. Ih, diretor, tá descendo morro. Ai, Deus. Peraí. Os desafios da educação financeira entre os brasileiros no século XXI. Deixa eu só secar o quadro, senão vai ficar ruim. Ai, deixa eu ver aí quem já tá online. Maria Emanuele, Ana Luísa. Pessoal, Maria Eduarda, prof, tudo bom? Ontem eu vi que tirei no último simulado 920 em redação. Muito bem, Maria. Mas quem tá falando aí? Pronto, melhorou. Bom, vamos que vamos. Joga, por favor, meu material, diretor. Olha só, precisamos fazer basicamente uma proposta com base nessa situação, né? Que é o nosso tema. Os desafios de educação financeira entre os brasileiros no século XXI. Texto 1. O número de brasileiros endividados cresce e volta a bater recorde em junho. O número de brasileiros com dívidas, com cheque predatado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro, atingiu o percentual mais alto da história em junho, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, observem, joga aqui no meu quadro, diretor. Vamos pensar nas problematizações acerca desse tema? Olha, precisamos falar sobre os desafios, ou seja, as questões
os problemas da educação financeira, portanto, a gente precisa pensar, na emancipação / conhecimento por meio do dinheiro. Entre os brasileiros no século XXI, é falar do nosso país dentro do nosso tempo. As problematizações quais são elas? Primeiro, falta de ensino contextualizado às demandas financeiras modernas. Aí vamos pensar em exemplos. Imposto de renda, que inclusive a entrega neste mês, e a professora que vos fala ainda não fez, até rimou. Mais o quê? Conhecimento sobre juros. Mais o quê? Conhecimento sobre inflação. Conhecimento sobre mercado financeiro de maneira geral. Ok? Segunda questão importante. Coloca no meu material, diretor, por favor. Vamos descer. Pode descer, pode descer. Vamos para o próximo texto. Texto 2. A ausência de educação financeira, que muitos brasileiros não investem por puro desconhecimento do mercado, isso todos já sabem. Mas o estudo inédito mostra que a rentabilidade média dos que têm aplicações financeiras não ultrapassa os ganhos da poupança. Esse baixo retorno tem relação com a falta de know-how dos brasileiros sobre as opções de mercado, bem como sobre a relação dos investimentos com variáveis macroeconômicas, juros, inflação. Sem reserva financeira, o cidadão está sempre exposto à inadimplência. Esse texto 2 fala sobretudo dessa problematização que eu iniciei no quadro, o fato de não haver aí um conhecimento pleno das questões financeiras, e esse conhecimento não é apresentado na escola. Desce para mim, por favor, diretor. Texto 3. Falta de controle nos gastos. Os critérios das empresas para sujar o nome de um devedor variam de acordo com a legislação do segmento ou com a regra de negócio do credor. Setor de telefonia, por exemplo, a negativação ocorre apenas 90 dias sem registro de pagamento. Já no setor financeiro, 30 a 45 dias de atraso já pode ser suficiente para gerar uma pendência no CPF. Bom, falta de controle nos gastos. Isso é importante. Joga aqui, por favor, diretor. Nos gastos, o que tem como consequência a inadimplência, certo? Outra informação importante, os juros do cartão de crédito no Brasil são dos maiores, né? Isso também é importante. Joga no meu material. Desce para mim, diretor, por favor. Percentual de famílias endividadas, 4. Então, olha o gráfico. Abril de 2020, 66,6. Aumento de percentual com famílias endividadas. Óbvio, abril de 2020 a gente vivia a pandemia, né? Muitos desempregados, muito em casa com a renda menor, né? Então, isso também deve ser levado em consideração. Coloca no texto 5. Texto 5, disseram que em 2014 eu deveria começar do zero. Que tal o senhor perdoar minha dívida com o banco? Então, né, perdoar a dívida, ou seja, endividamento. É um texto que fala sobre endividamento. Desce para mim, diretor, por favor. Bom, repertório. Filmes. A Procura da Felicidade, 2006. Baseado em uma história real, o longa, estrelado por Will Smith, mostra a história de um homem desempregado e sua luta para cuidar do filho pequeno. Depois de ser abandonado pela esposa, despejado do apartamento onde morava e aceitar Desce um pouquinho, diretor. Estágio não remunerado. Em uma corretora de ações, o personagem vive uma saga para superar obstáculos e retomar o controle da vida. A história inspiradora aborda a importância de focar em objetivos e se esforçar para conquistá-los. É um filme que fala basicamente sobre um momento difícil, né? Ele tem dificuldade financeira extrema, é despejado, então tem muita coisa a ver com a questão da saúde financeira. Desce mais um pouquinho, diretor. Filme 3, Até que a Sorte nos Separe, uma comédia aí brasileira, Leandro Hassum. A comédia brasileira retrata, com bom humor, a história de uma família que vive no luxo após o pai ganhar na loteria. Depois de 16 anos, ele passa por apuros ao tentar esconder da esposa que faliu. O filme é recheado de lições práticas de como lidar com finanças e controlar gastos. Bom, próximo repertório sociocultural é literário. A Falência. Júlia Lopes de Almeida, descreve a ruína de uma família estruturada na base do comércio de café e que perde tudo em um golpe de azar.
A narrativa se passa na cidade do Rio de Janeiro entre 1891 e 1893, no período republicano, recém-saídas do Império, né? Lembra que o Brasil torna-se república em 1889 e com isso existe o início da República Café com Leite. E aí a família em questão vivia, né, da renda do café. O ponto central é a opulência e posterior falência da família Teodoro, puxada pelo rico comerciante de café Francisco Teodoro, que teve sua fortuna devassada por especulações financeiras. Teodoro é um imigrante português pobre, pé na terra, que veio tentar a sorte no Brasil. Bom, o próprio texto, né, o próprio título, melhor dizendo, do texto já indica falência, já indica muito do que se espera, né, de uma história que fale sobre relação financeira, ok? Desce mais um pouquinho, diretor. Bom, o projeto de lei 3.145 torna obrigatória a inclusão de educação financeira como tema transversal dos currículos do ensino infantil, fundamental e médio. O texto em tramitação insere dispositivo na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Isso é importante, né? Essa tramitação da lei, com certeza, gera impactos positivos. Desce mais um pouquinho, diretor. Bom, redes sociais, Nath Finanças, essa diva. Oriunda de Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, Natália Rodrigues tornou-se conhecida como Nath Finanças, em virtude de seus vídeos sobre educação financeira, focados para os brasileiros de baixa renda. Em novembro de 2020, a influenciadora digital e administradora lança seu livro com dicas para os orçamentos familiares que desejam sair do vermelho. Aí nós temos uma influenciadora super importante, uma menina que veio, né, de uma cidade da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, vem de uma família humilde, de uma família pobre e consegue se destacar na internet. Hoje tem podcast, tem uma programação muito bem articulada nas redes sociais, no Instagram, enfim. Tem um posicionamento e um trabalho muito interessante sobre a emancipação financeira para a população de baixa renda. Então a Nath Finanças desenvolve um trabalho muito interessante de esclarecimento, né, de lucidez às questões financeiras para as pessoas que ganham pouco. Ela vem para quebrar bastante esse estereótipo de que quem ganha pouco não consegue economizar ou não consegue gerenciar bem o dinheiro. Então o trabalho dela é muito importante nas redes sociais. Desce um pouquinho, diretor, por favor. Bom, música, Paulinho da Viola. Dinheiro na mão é vendaval, né? É uma metáfora aí super importante. Dinheiro na mão é vendaval é o quê? Ó, passa rápido, vendaval vem, ó, e acaba com tudo. Uma metáfora importante, uma música que fala sobre a relação com o dinheiro e uma música que fez parte, inclusive, de uma novela importante da Globo, né? Pecado Capital. Então, dinheiro na mão é vendaval é o refrão dessa música, é um refrão metafórico, é um refrão que traduz muito da relação, joga no meu quadro, diretor, expressa por esse tema, né? Os desafios da educação financeira entre os brasileiros no século XXI. Dinheiro na mão é vendaval, por quê? O dinheiro vem, né? E vai rápido. Como dizem por aí, eu vi outro dia um meme, né? Uma menina falando, fazendo aí uma sátira. A gente diz, o dia que o pagamento cai. E aí ela faz ali uma esperta metáfora, né? Meu pagamento não cai, meu pagamento quica, né? Então ele bate e volta, rapidinho, vai embora, é essa perspectiva. Mas, óbvio, é baseado no humor, baseado na sátira, mas e aí? Isso fala muito bem com as questões de desafio da educação financeira. Bom, meu diretor, dá uma atualizada aí, por favor, na nossa página. Lá no... Nossa página, isso, das dúvidas. Amália, prof, esse tema já foi passado? Sim, mas hoje a gente vai pensar na proposta de intervenção. Nós já trabalhamos esse tema como contextualização, né, por meio de introdução e também parágrafo de desenvolvimento. Hoje a gente vai pensar em proposta de intervenção, ok? Tranquilo? Bom, amores, vamos ao quadro? Vamos pensar aqui em propostas. Olha só. Bom, proposta encontra-se em qual parágrafo? Na conclusão. Então, como que nós devemos iniciar a conclusão? Com o nosso conectivo interparágrafo, portanto, tá? Vírgula depois do portanto. Preciso fazer a retomada de tese. Lembra que na conclusão eu coloco conectivo, interparágrafo e em seguida a retomada de tese, ou seja, reafirmar que a educação financeira é um desafio na vida dos brasileiros. Então, vamos escrever. Portanto, a educação financeira ainda... Ai, cortou, peraí. Cortando? Vai ficar estreitinho. Chegar mais pra cá. Vírgula, educação financeira ainda
é um impasse na vida de muitos brasileiros. Vamos lembrar o seguinte, para fazer proposta de intervenção, eu posso chamar, convocar o quê? Gomife. Certo? Então, eu estou falando sobre governo, estou falando sobre mídia, estou falando sobre a família, ou ainda o quê? A escola. Certo? Portanto, a educação financeira ainda é um impasse na vida de muitos brasileiros. Isso aqui é o quê, gente? Isso aqui é a retomada de tese, ok? Agora eu vou dar início à proposta em si, ok? Então, desse modo, vírgula, preciso eleger um agente para dar conta desse problema da educação financeira, certo? Nessa primeira proposta, eu vou convocar a escola. Então, vamos lá. Desse modo, as escolas públicas e privadas do país devem, olha o verbo aqui importante, desenvolver aulas de matemática financeira, vírgula, com a participação de especialistas como contadores e economistas, certo? Para amenizar ou vou botar assim, a fim de então, vamos lá. Agente, ação, meio modo, detalhamento, finalidade. Agente, ação, meio modo, detalhamento, finalidade. A fim de esclarecer, vírgula, desde a educação básica, vírgula, os conhecimentos sobre a gestão do dinheiro. Então, vamos lá. A educação financeira ainda é um impasse na vida de muitos brasileiros. Isso aqui é o quê? Retomada de tese. Vamos à proposta. Desse modo, as escolas públicas e privadas do país devem desenvolver aulas de matemática financeira por intermédio de especialistas como contadores e economistas, a fim de esclarecer, desde a educação básica, os conhecimentos sobre a gestão do dinheiro. Vamos catar aqui, ó, pegar os elementos da proposta. Lembra comigo que o agente, nesse caso, são as escolas públicas e privadas, certo? Agente. Ação, desenvolver aulas de matemática financeira, ok? Então, segundo elemento. Meio modo, por intermédio de especialistas. Detalhamento, contadores e economistas, ou seja, eu vou detalhar quem vai participar dessa ação, né? A fim de esclarecer finalidade desse elemento. Então, eu tenho agente, eu tenho ação,
o segundo elemento, meio modo, terceiro elemento, ok? Detalhamento, meu quarto elemento, é isso? Agente primeiro, ação segundo, meio modo terceiro, detalhamento quarto, finalidade quinto. Prof, é possível fazer outras propostas? Com certeza. A gente pode pensar na mídia, a gente pode pensar na família, a gente pode pensar no governo, né? Deixa eu ver aqui se os alunos dão outras sugestões. Diretor, joga, por favor, na atualização aí. Olha só, Lucas Eduardo pergunta, prof, eu não consigo colocar todos os elementos da conclusão. Às vezes meu detalhamento soa como finalidade. Uma forma, Lucas, para o seu detalhamento não soar como finalidade, pode jogar aqui no quadro, diretor. É, por exemplo, Lucas, você detalhar o agente. Então, por exemplo, ó, você poderia dizer, Lucas, as escolas, vou aproveitar o agente que eu usei. Vírgula, instituições responsáveis pelo ensino, vírgula, e aí você continua. E aí o detalhamento vai ser o quê? O detalhamento do agente. Eu acho uma boa saída. Eu acho uma excelente saída, detalhar o agente. Porque quando você detalha o agente, você já facilita, né? Você está criando ali um aposto, você está explicando, detalhando o que é aquele agente, certo? Aí vamos lá. Prof, essa é a proposta principal. Ok, o que nós aprendemos no ao vivo? Uma proposta completa e a outra proposta com resquício, com uma partezinha, ok? Então vamos lá. Nós falamos sobre uma proposta que vai botar o ensino de matemática financeira na escola, né? Mas a gente também precisa destacar algum elemento que, em tese, foi apresentado nesse texto. É que hoje o nosso objetivo é só falar sobre proposta. A galera falou, prof, mas a gente não já discutiu esse tema? Sim, mas não com a pegada da proposta, ok? Então vamos pensar o seguinte, precisamos colocar uma segunda proposta, mas com resquício, ok? Então falamos da educação financeira. O que é preciso fazer além disso para diminuir o número de endividamento entre as pessoas, entre as famílias no Brasil? É importante pensar que os juros do Brasil são um dos maiores, se não for o maior do mundo. Então é importante observar como que o governo vai gerenciar isso aí, né? Será que não pode haver práticas para frear esses juros tão abusivos, certo? Será que não existem formas, né, de pensar em tributações talvez mais simples ou ainda mais pertinentes, mais justas? A gente pode pensar na criação de uma resposta, na verdade, de uma proposta, né? De um resquício de proposta que fale sobre essas coisas. Pensar que, basicamente, o nosso nível de tributação de juros é um nível altíssimo, certo? Nível altíssimo de tributação de juros, ok? Então, a gente pode, colocar... Deixa eu só... Lucas, espero que você tenha tirado o print. Tira print aqui, ó. Detalhamento do agente. Vou apagar aqui rapidinho. Certo? Só um resquício de proposta. Por fim, vírgula, o governo por meio do mercado financeiro vírgula, deve diminuir a alta taxação de juros aplicada em cartões de crédito. De modo a minimizar o caos no orçamento das famílias no país. Certo? Coloquei aqui um resquício de proposta. Lembra sobre o que foi falado na aula sobre proposta? Ok? Proposta principal, completa, com os 5 elementos. E segunda proposta, magrinha. Resquício de proposta, ok? É parte de uma proposta. Certo? Meu diretor, dá uma atualizada para eu conseguir responder aqui algumas dúvidas. Daniel,
Então, o que acontece? Nós indicamos aqui no ProEnem, né, a partir das aulas do professor David, a partir das nossas ponderações de coordenação, que o adequado é fazer uma proposta completa e a segunda um resquício. Então, só colocar alguns elementos nessa segunda proposta. Sabrina, tem problema em fazer uma proposta de intervenção focada somente em um dos problemas expostos no desenvolvimento? Fico perdida na questão das linhas. Sabrina, a questão das linhas tem a ver com pertinência. Não dá para você fazer parágrafo de 5 linhas e na conclusão você elaborar um parágrafo de 10. Você tem que ter uma pertinência, não ter uma discrepância com relação às linhas. Então, o adequado é colocar uma proposta completa e a outra com resquício, com parte da proposta, tá? Desce pra mim, diretor. Já respondi, Lucas Eduardo. Brisa, costumo começar minha proposta de intervenção com diante dos fatos expostos. Está correto? Olha só, Brisa, não é a melhor forma, mas adequado é colocar o portanto e fazer a retomada de tese, tá? Ana Luísa da Silva, eu poderia colocar o Ministério da Educação como agente, juntamente com as escolas? Disciplina de Saúde Financeira como grade escolar? Sim, Ana Luísa, com certeza. Ministério da Educação é uma forma do governo, né? Destacar os ministérios, destacar as escolas é uma forma de representar o governo. Leisa Emanuele, prof, se possível, me ajuda falando de repertórios para os temas relacionados ao papel do pai em relação aos filhos. Olha, tema importante. Talvez falar sobre abandono paterno, né, que é uma situação bastante presente na realidade do Brasil. E aí pensar em repertórios socioculturais que lidem com isso, né, com essa questão da ausência paterna. Posso pensar em temas para a próxima semana. Desce mais um pouquinho, diretor. Sabrina, erro de